Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Systec. Vamos lá, pessoal. Em vários momentos o pessoal pediu curso, certo, pra gente, curso de análise, né, curso de reparo em placa mesmo. A gente já tem um curso de finalização de placa, certo, mas vamos assim, não é um curso especializado assim, não é um curso de análise, certo? Ele é diferenciado ali que é para finalização de placa, né, saber ali para que serve uma blindagem eletromagnética, o que é um heat pipe, quando usar um termopad, quando usar uma pasta térmica, que pasta térmica, enfim, né? É um pouco diferenciado ali em relação à manutenção. Agora, né, em decorrência, né, do mercado que a gente se encontra e depois de todo esse tempo, né, a gente pretende lançar um curso do POCO X3 Pro. Como vocês podem observar aqui pelo cenário, certo? Nas nossas redes sociais, em vários outros canais também, certo? O POCO X3 Pro, ele tem uma falha crônica ali relacionada à solda da CPU e basicamente o reparo dele ali o reballing da CPU, certo? Então esse será teoricamente aí será o nosso primeiro treinamento, sim, de reparo em placa, certo? E não poderia ser diferente, é um reparo especializado. Então vamos começar, né? Para vocês avaliarem a questão do treinamento que a gente vai dar aí a respeito, né, de qualidade de imagem e áudio, pessoal, é o mesmo padrão, né, do YouTube, né, o mesmo padrão de sempre, pessoal. Vai ser melhorado, né, porque é algo extremamente focado para ensino, né, não vamos dizer assim, não é algo só para divulgação, não, mas é para ensino, então vai ser algo muito bem cuidadoso, tá, pessoal? Tudo aquilo que a gente faz, a gente tenta fazer da melhor forma. O desafio é fazer da melhor forma, então é esse o desafio que a gente tem, então é isso que a gente vai tentar entregar para vocês, certo? Vamos lá, o POCO X3 Pro ele já tem quase 2 anos aí, o aparelho, e a gente tem essa experiência, certo? Desse programa há quase 2 anos, certo? Então assim, a experiência que a gente tem com a plataforma só com o POCO X3 Pro, ela é muito grande, pessoal. Entende? Então assim, observe o ponto. Então assim, nós aqui nos dedicamos muito para resolver os mais diversos tipos de problemas, certo? E no POCO X3 Pro não é diferente. Então, trabalhando ao longo desse período de quase 2 anos só com a plataforma do POCO X3 Pro, então a gente já tem muito conhecimento ali na área, né? Aqui é uma assistência, então assim, a quantidade de aparelho que a gente lidar é muito grande. Então é aparelho não manipulado, aparelho manipulado, então são várias coisas aí que a nossa expertise a respeito do processo é muito grande. Como eu já falei no começo do vídeo, né, a Máxima Systec é uma empresa especializada, certo? Então assim, pessoal, não é trabalho que se encontra com muita frequência, né? São trabalhos mais raros, vamos dizer assim, certo? Então, é exatamente isso o que a gente vai passar para vocês, né? É um trabalho especializado. Atentem-se a isso, é um trabalho especializado. Trabalho especializado não é fácil. Novamente, pessoal, somos focados na excelência. Então, todo e qualquer problema que a gente tiver, a gente vai tentar resolver esse problema para entregar o melhor para vocês, certo? Outro ponto que a gente tem para ressaltar aqui, que a garantia da Máxima Systec é de 6 meses. Tá, o que significa isso? Significa o quê, pessoal? Significa que o nosso período de garantia ele é maior do que a maioria, certo? Então o que ocorre? Se você faz um reparo no celular, né, você tem um procedimento lá, você faz esse reparo, e você, por exemplo, né, dá uma garantia que não existe, aí uma garantia de 30 dias, e o celular funciona durante os 30 dias, dá 2 meses, o celular dá problema, e você já não enquadra esse celular mais na garantia, né, ou 3 meses, vamos dizer que você dá 3 meses lá, aí deu 4 meses, o celular deu problema, aí a primeira coisa que você faz, né, para se livrar da garantia ali, muitos fazem isso, você fala, já não está na garantia, acabou. Quando você dá um período de garantia maior, você tem uma precisão maior do procedimento que você fez. Isso significa que você acompanha esse aparelho durante o maior período e você tem uma segurança maior do processo ali que você executou. Então você sabe mais ou menos como você está andando, certo? Então, quando se tem uma garantia de 6 meses, assim, você está bem ciente do processo que você está realizando, certo? Você está seguro daquele processo. Você sabe que ele não vai parar em 3 meses, em 4, em 5, nem em 6, nem em 7, nem em 8, nem em 10, e assim segue. Outro ponto a ser observado, pessoal. Então, assim, todas as técnicas, né, todas as estratégias que a gente vai falar ali a respeito do reballing da CPU, ela não se aplica somente ao POCO X3 Pro, certo? Você vai conseguir aplicar essas técnicas para os mais diversos aparelhos.
E outra coisa, tudo que a gente faz, a gente vai explicar. Vai ter uma explicação por trás, não sem essa de receita de bolo, tá? Então, assim, é um ensino consciente, sabe? A gente não tá passando receita, a gente não vai passar receita alguma. Tudo vai ter explicação. Explicação térmica, ângulo que entra com a espátula, todas essas questões, pessoal. Mais uma vez, pessoal, é um reparo avançado. Atente-se para o fato que vocês vão mexer com um dos componentes mais sensíveis ali que tem na placa do Android, que é a CPU. É óbvio que uma pessoa que está começando aí já nos Urbolings aprenderia muita coisa, mas a dificuldade para essa pessoa é maior, ela é maior do que para quem já está no nível intermediário. Padrão, pessoal. Assim, a Amazon Systec, né, em todos os nossos vídeos, o que a gente tenta passar para vocês? É uma ideia, certo? Qual é essa ideia? A ideia da excelência, certo? Então tudo que a gente faz é dessa forma, entendeu? Então nossas bancadas são organizadas, são limpas, né? A gente tem vários protocolos aqui dentro da assistência, né? Para oferecer um excelente serviço, certo? Então, assim, todo o treinamento vai ser baseado nesse padrão, certo? Organização, limpeza, cada um segue aquilo que achar conveniente, mas será nesse padrão, para vocês saberem como é que é. Certo? Para quem já adquiriu o curso, né, de finalização de placa, sabe do que a gente está falando, né? Quem acompanha a gente nas redes sociais, certo? Então vamos lá. Aqui tem uma questão muito interessante, né? Da nossa estratégia aqui de ensino. Então a gente vai discorrer ali, né, sobre os procedimentos, como realizar. E uma coisa que a gente colocou são alguns reparos em live. E por que os reparos em live? Porque, pessoal, mais uma vez, o processo de airball da CPU não é simples. E todo processo tem um risco, tem uma sequela, tem alguma coisa que você precisa ajustar. E no reparo em live, a ideia é pegar celulares, né, que já foi feito o checklist de entrada, né? Então eu passo essa análise para vocês do checklist de entrada e vou fazer a análise dele ali na bancada, fazer o procedimento e mostrar para vocês, entendeu? É um celular que às vezes você faz o reborn da CPU, ele entra em EDL, né? Todas essas questões ainda que eu já vou questionar aqui. Então é mostrar algo real para vocês, certo? Mostrar realmente o que acontece ali no processo e não mostrar só casos que dá certo, mas sim casos ali que também você tem uma grande dificuldade para resolver, porque essa é a realidade. A realidade do Poco X3 Pro não é tirar a CPU, fazer limpeza, reborn e colocar de volta. Isso não existe, tá? Tem uma série de coisas para serem corrigidas no meio que você precisa lidar com esse processo. Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho a respeito do processo, como as coisas ocorrem, já voltado ali para o procedimento do Poco X3 Pro. Então assim, o Poco X3 Pro já está, vamos assim, tá escancarado nas redes sociais, né, no YouTube, tudo quanto é canto aí, né, você técnico, né, ou cliente também, né, sabe aí que o Poco X3 Pro tem uma falha generalizada em relação à solda da CPU. E no caso, né, a gente vai passar aí os comportamentos desse aparelho, né, como ele se comporta aí quando está com a falha crônica, certo? Aquela tela branca, é um aparelho que entra em EDL, trava no primeiro logo, trava no segundo logo, para de reproduzir som, certo? Tela com artefatos, celular que reinicia de vez em quando, certo? Todos os sintomas aí, então isso já foi traçado, né, todos esses comportamentos e a gente já tem anotado e vai ser passado para você. Processo. Então vamos lá, para você realizar o reborn do Poco X3 Pro, você tem um processo, certo? Você tem um conjunto de tarefas a serem realizadas. Esse processo, pessoal, ele está em constante mudança, certo? Por quê? Porque você sempre muda as coisas para melhoria. E por que você muda? Porque você quer a melhoria, você quer desprender menos tempo no procedimento, você quer evitar sequelas, você quer ter uma garantia maior, enfim, todas essas questões, espero que vocês tenham entendido, né? Então assim, todo o processo que você faz, ele nunca é estático, né? A gente falou isso na finalização de placa, ele não é estático. Você faz mudanças, né, o tempo todo ali, você trabalha, é um trabalho muito consciente para que você tenha melhores resultados, certo? E é óbvio, né? Assim que a gente faz mudanças, a gente já atualiza o processo, a gente vai avisar para vocês saberem como é, né? Para vocês obterem o melhor resultado. Então você que adquiriu o curso, né? A gente vai ter um grupo, né? E a gente vai desenvolver soluções ali, né? A gente vai atualizar esses processos ali assim que for necessário. Sequelas, pessoal. Todo procedimento tem uma sequela, ele tem um risco, então vocês têm que saber disso, tá? Eu vou citar alguns
porque eu sei que já tem muito técnico aí que já realiza o procedimento, certo? Só que encara algumas dificuldades nesse processo e eu vou apresentar aqui para vocês que essas dificuldades eu também já passei, certo? São 2 anos, então imagina só quanta coisa já não me deparei em relação ao Poco X3 Pro. Então vamos lá. Então quando você faz o procedimento padrão lá do Poco X3 Pro, o reborn da CPU, pode ser que você encare alguns problemas aí, né? E quais são os problemas? Câmeras não ativam, certo? Às vezes a câmera fica em preto e branco, o Wi-Fi não ativa, né? Às vezes ele deixa você ativar o Wi-Fi, quando você volta está desativado, não encontra rede nenhuma. Às vezes não reproduz som, às vezes você faz o procedimento, você conecta ele na fonte, você pressiona power, ele tem um consumo normal de celular ligando, quando você conecta o cabo lá, ele está sendo reconhecido em modo DL. Após o procedimento também, pode acontecer do aparelho não dar imagem, certo? Ele não dá imagem alguma. Pode ser que falhe o touch. NFC também, às vezes você faz o procedimento, ele não ativa o NFC, ele fica cinza o ícone. Carregamento, às vezes o celular fica, você faz o procedimento, você coloca para carregar, o celular fica conectando e desconectando. Ele pode ficar travado tanto no primeiro logo quanto no segundo logo. E assim, pessoal, o que ocorre em quase 90% do seu processo, né, que pode ocorrer aí, né, e assim, o que tem o maior risco, né, todos esses itens que eu falei aqui são os frequentes, certo? Outra coisa que eu não falei é touchscreen, certo? Touchscreen também costuma falhar. Né? Então, o empenamento do processador. Assim, é muito frequente o processador empenar, muito. E a gente já tem técnicas, e são técnicas recentes, certo? Para resolver essa questão do empenamento do processador, né? São técnicas ali para evitar esse empenamento, se esse empenamento ocorrer com menor grau e você corrigir essa questão. Então essas aqui são as principais questões aqui que ocorrem ali durante o processo, né? A gente já tem, toda vez que ocorre um processo, um problema desse daqui, eu anoto isso daqui no arquivo de texto e eu coloco lá qual era a solução, o que ocorreu, certo? Então vamos lá, pessoal, tem algumas questões ali que a gente considera, certo, como bônus. Então, checklist do aparelho, tanto de entrada quanto de saída, né? Para quem realiza o checklist, já teve garantia por falha de checklist, sabe a importância de um checklist, certo? Então, assim, o nosso checklist ele já está bem informado, está bem corpado ali, para você não ter uma falha por checklist, certo? Você não ter uma garantia porque o seu checklist falhou em alguma coisa ali. Porque garantia é custo, né? Custo é transtorno para ambas as partes, né? Tanto para assistência quanto para o dono do celular, certo? Então a gente não quer esse cenário. Então assim, o nosso checklist, né, já passou por várias mudanças para que esse tipo de situação não ocorra. E é óbvio que vocês vão ter acesso de como realizar o procedimento de checklist do Poco X3 Pro. Finalização de placa, né? Então, para quem não adquiriu o curso de finalização de placa, né? Você que adquiriu o treinamento do Poco X3 Pro, vai ter lá a finalização de placa, né? Você vai ter acesso ao curso de finalização de placa. E quem adquiriu o curso de finalização de placa terá 5% de desconto no curso de CPU do Poco X3 Pro, certo? Outro ponto aqui que é bem interessante também, que é um reparo filmado. Então vamos lá, né? Eu já tenho ciência da dificuldade do reborn da CPU do Poco X3 Pro, certo? Então já prevendo esse cenário, então você técnico, né, você vai encarar várias dificuldades aí, essas dificuldades é natural, né, você vai precisar desenvolver as habilidades ali ao longo do processo, certo? Porém você vai encarar algumas dificuldades, quando você achar necessário, você fez um aparelho, você não conseguiu resolver ele, certo? Você pode entrar em contato, né? Você envia o celular e todo o processo será filmado, né? Com comentários, né? Com sugestões. Todo esse processo ele será filmado para que você entenda o que está acontecendo ali, o que aconteceu, o que não aconteceu, para você melhorar o seu procedimento, certo? Então você envia o aparelho, a gente faz todo o processo aqui de reborn da CPU, checklist, e depois te envia o celular reparado, certo? Isso é para você saber ali onde está errando, onde não está errando. Então, nesse primeiro momento, vai ter um grupo no WhatsApp, certo? Então, nesse grupo WhatsApp, quem tiver interesse, entra no curso, coloca as suas questões. Se for necessário, a gente faz outros vídeos esclarecendo essas questões. Coloquem as demandas, né? O
que vocês acharem necessário, que aquilo, né, que foi falado aqui não tiver, e se realmente for muito bom ali para ser agregado no curso, a gente agrega essa demanda, certo? O nosso interesse é oferecer algo muito bem feito e atender a demanda dos técnicos aí, certo? Todavia, né, então esse primeiro grupo no WhatsApp aí é só para vocês interagirem lá, né, perguntar como é que são as coisas, tirar todas as suas dúvidas. Depois, né, das turmas formadas, o grupo será no Telegram, certo? Porque o Telegram ele tem uma estrutura muito maior do que a do WhatsApp, né, para você fazer questionamentos, no que diz respeito ao envio de arquivos, enquetes. Então, assim, o Telegram é uma ferramenta mais estruturada, a gente considera melhor para realizar essa administração, certo? Esse diálogo com os alunos do curso. Então vamos lá, pessoal, agora a respeito de algumas ferramentas. Esse é um assunto um pouco delicado, né? O pessoal gosta de discutir bastante a respeito disso. Mas qual a ideia de passar a questão das ferramentas? São ferramentas que, sinceramente, eu considero que são essenciais ali para o processo, né? Você não precisa ter todas elas, né? Mas o adequado que você tenha, por quê? Porque dessa forma estaremos alinhados com as ideias, certo? Alinhados com procedimentos. Serão procedimentos muito próximos, então fica mais fácil para eu poder sugerir melhorias, sugerir correções, porque você vai estar realizando exatamente o mesmo processo que eu, então eu sei o que você vai se deparar, certo? Além do mais, pessoal, é aquilo que eu falei lá, né, no começo do vídeo, certo? O procedimento que a gente vai passar para o Poco X3 Pro, você vai aplicar ele para vários outros processos, para várias outras CPUs que você for fazer. Toda análise, né, todo conhecimento não é limitado somente ao Poco X3 Pro, certo? Todo esse conhecimento que você vai adquirir ali no processo, você vai aplicar no seu dia a dia, entendeu? Nas suas estratégias. E será tudo muito bem explicado, certo? Tudo tem motivo, certo? Tem motivo. Não é porque assim é melhor, é porque tem motivo. Porque tem uma explicação por trás, certo? Então vamos lá. O primeiro aqui que eu vou falar, né, é a respeito do pré-heater, certo? O pré-heater que eu utilizo é esse daqui. Esse daqui foi uma das primeiras versões da iRepair e já tem outras versões aí, certo? Eu recomendo vocês comprarem a mais atual. Você vai utilizar isso daqui para diversas coisas, tá? Diversas coisas. Sinceramente, eu uso o pré-heater para tudo. Tudo. Eu vou tirar um capacitor, eu utilizo o pré-heater. Se eu for tirar algum PMIC, CPU, memória, eu sempre utilizo o pré-heater. Por quê? Porque ele vai fazer com que a minha estação de ar trabalhe menos, né? Ele vai fazer com que eu estresse menos um devido componente, porque o pré-heater ele vai subir a tensão da placa ali, onde a minha estação de ar não vai precisar fazer esse papel. Quem vai fazer esse papel é o pré-heater, de já deixar numa temperatura média. Então a estação de ar ali, ela vai aquecer um componente durante um período menor, certo? E você consegue fazer a extração dele de forma mais rápida e de forma mais segura, né? Essa é a minha opinião, né? Devido ao que eu acabei de explicar aqui, certo? Então assim, eu recomendo muito você utilizar o pré-heater, porque isso aqui vai ter várias utilidades para vocês aí. Não precisa ser esse daqui, certo? Assim, tem vários pré-heater aí, vários pré-heater que você pode utilizar de outras marcas, enfim. A ideia é utilizar um pré-heater e eu recomendo muito esse daqui mesmo, porque com o tempo, né, eu aprendi a manusear bem ele aqui, então assim, eu não enfrento dificuldades no manuseio da ferramenta, certo? Stencil, pessoal. Eu não sei como é que é na bancada de vocês, mas assim, quando vem stencil é a Maoi, tá? Não tem stencil melhor. Eu já falei isso outras vezes, né? Então assim, eu já tive muita dificuldade em relação a stencil, né? Problemas com stencil empenando, que o furo não era quadrado, a espessura do stencil. E quando eu cheguei na Maoi, eu nunca mais testei o outro. Por quê? Porque ele atendeu todas as minhas necessidades, então eu sempre compro stencil da Maoi. Né? Então, eles sempre vendem esses stencils por série. Então, tem a série da Xiaomi, certo? E a série da Xiaomi eles chamam de Mi. Então, tá lá, tá vendo? Mi 10. O Mi 10 é o que abrange ali as suas necessidades para fazer o Poco X3 Pro. Isso daí, eu recomendo você sempre comprar stencil por kit. Então, sei lá, se você for comprar stencil para Xiaomi,
compra o kit. Então aqui como está Mi 10, certo? Você compra o Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, certo? Porque um stencil serve para outros modelos, enfim. Então eu recomendo muito esse stencil aqui, para você fazer a CPU, a memória, o eventual PMIC também. Agora eu vou recomendar um outro stencil aqui. Esse outro stencil eu recomendo ele para quando você tem uma alta demanda, certo? Então assim, se você já está vendo que está entrando muito pouco X3 Pro na sua assistência, eu vou recomendar esse stencil porque ele vai agilizar bastante o seu processo. Aí pensem só, pessoal, como eu falei, não é só para o Poco X3 Pro. Então, por exemplo, esse stencil aqui, eu vejo que o pessoal usa pouquíssimo ele, né? Por quê? Porque é um stencil, vamos dizer assim, mais especializado. Ele só para CPU e para RAM, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta bem especializada. Não é mais genérica quanto essa daqui. Não é mais genérica quanto o stencil universal. Estão entendendo a ideia? Então, né? Então, quando você foca em algo, né? É porque você quer uma produção, você quer uma precisão maior. Então, se você tem uma alta demanda, eu recomendo esse tipo de stencil. Esse tipo de stencil, né, hold. Então, esse daqui é uma base magnética. Aqui tem o que eles chamam de plate. E tá aí, né, o plate pro 8250, né, que é a CPU do Poco X3 Pro. Você encaixa o plate aqui, certo? Ele não é magnético, né, mas você encaixa ele aqui. Então, por exemplo, você pega o stencil também para a CPU do Poco X3 Pro. Então tá aqui, certo? O stencil da CPU. O que você faz? Você encaixa ele no plate e ele vai segurar o plate aqui. Por quê? Ele vai puxar, né, o stencil e ele segura o plate aqui, certo? Então, assim, acelera o seu processo ali, você tem um reballing mais uniforme, assim, são várias coisas ali que vai ajudar bastante no processo. Então é isso, pessoal. Então, assim, vão ser vários processos, assim, que vão enriquecer muito o dia a dia de vocês na bancada, certo? Para RAM é a mesma coisa, né? Como as dimensões da CPU do Poco X3 Pro é igual da RAM, então o plate para RAM é a mesma coisa. Porém, eu comprei os dois, porque, novamente, eu acredito que agilize o meu processo. Então, coloca a CPU aqui, faça a solda, pega outro plate, coloca a RAM, faça o procedimento de solda, né? Tá aqui o stencil para RAM, certo? Coloca lá, faça o processo de reballing, faz o processo de rolling e depois tira. Então, assim, agiliza muito o processo e você consegue ter uma qualidade bem maior. Essa daqui é uma escova de malha de aço, certo? Ela já é bem popular, eu recomendo também muito, certo? Se você não tiver ela, que você adquira a ferramenta, né? Uma ferramenta de baixo custo, que a gente vai explicar o motivo do uso dessa escova, e esse uso é assim, a aplicação dela é muito importante, né? O que tem por trás da aplicação dela. Também recomendo, pessoal, que vocês utilizem algum removedor de resina, certo? Porque uma das tarefas mais complicadas que tem ali, que demanda um certo tempo, é a limpeza da CPU. Inclusive, muitos técnicos realizam a remoção que tem dos capacitores que ficam embaixo da CPU. E eu não recomendo isso em hipótese alguma, certo? Apesar disso agilizar ali, pessoal, se você remover os capacitores da CPU do Poco X3 Pro, você corta pela metade o tempo de demanda de limpeza da CPU. Porém, você vai alterar o projeto, certo? Você vai tirar 4 capacitores que tinham embaixo da CPU, que o fabricante se preocupou em colocar, que o fabricante teve um custo para fazer aquilo, e você simplesmente vai remover esses capacitores como se eles não fossem necessários, certo? E eles são necessários e tem problemas relacionados à remoção desses capacitores, e a gente vai falar no curso, certo? Então, assim, eu não recomendo em hipótese alguma a remoção desses capacitores. Então, naquele processo ali de você tirar a resina da CPU, vai te demandar muito cuidado e tempo. Então, quando você utiliza esses removedores de resina, certo? Você acelera esse processo, você consegue deixar ele mais rápido, né? Outra ferramenta que eu recomendo, pessoal, é o Born Schematic, certo? Pessoal, essas ferramentas, elas são extremamente importantes pro manutentor. É muito difícil alguém que não tem o Born, certo? Mas eu sei que tem colegas que não tem aí. Então, assim, eu recomendo muito você adquirir o Born,
porque o Hardware Solution dele, né, que está aqui no display, vai te ajudar muito nos processos. Não só do Poco X3 Pro, certo? Em vários outros. Então, assim, é uma ferramenta extremamente útil para o nosso dia a dia ali e vai auxiliar bastante no curso aí do Poco X3 Pro. Uma coisa aqui que eu vou ressaltar, né, que esse extenso aqui você não precisa ter ele, né? Novamente é para quando você tem uma alta demanda, eu recomendo, né? Não só para o Poco X3 Pro, você pode comprar ele para outros aparelhos aí que tenha alta demanda, né? Qual outro celular da Xiaomi aí que tem uma alta demanda para reballing da CPU? Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, certo? Então esses aparelhos, por exemplo, você poderia fazer a mesma coisa, ter a mesma aplicação, certo? Então isso aqui você não necessariamente é algo que vai determinar para você adquirir o curso ou não. O pré-heater, o procedimento, ele pode ser feito sem o pré-heater, porém eu considero que o pré-heater ele te dá uma segurança maior no processo. Então aqui são as ferramentas assim, que eu considero que vai ajudar muito no processo. Agora uma coisa que não pode faltar mesmo, assim, que não pode faltar é a escova metálica, porque ela faz parte de uma etapa muito importante. Certo? O borne também, assim, é muito importante que vocês tenham. Eu sei que a maioria já tem, certo? Tem a Shinzal também, só que a Shinzal não tem o Hardware Solution. E o Hardware Solution, ele vai fazer com que o seu processo de análise para verificar, por exemplo, uma linha OL vai ser mais rápido. Certo? Vai ser bem mais rápido, porque ele já tem isso tudo mapeado, certo? Então, assim, eu recomendo bastante que vocês tenham. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia, né? Realmente a nossa preocupação em passar algo muito bem feito, né? Algo que atenda à necessidade de vocês, certo? Que vocês se sintam felizes em ter adquirido o curso, certo? Tudo que a gente está fazendo mesmo é porque a gente pensa em oferecer o melhor. A respeito de oferecer o melhor, pessoal, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, né, a respeito da nossa credibilidade, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, né? Dá uma olhadinha no Google lá, né? A Máximas Tech é uma empresa com mais de 250 avaliações 5 estrelas, pessoal, no Google, certo? Você pode ver lá que tem vários relatos de clientes falando, né, de problemas ali com o Poco X3 Pro que não conseguiu resolver, que levou para umas 6 assistências na cidade, não conseguiu resolver, mandou pra gente, a gente resolveu. Então é isso, pessoal, é toda essa nossa expertise, é toda essa nossa dedicação, nosso compromisso em oferecer excelência, tudo isso será aplicado no curso. Como eu informei, o curso não é restrito ao Poco X3 Pro, as técnicas, as ideias, né? O que a gente vai desenvolver ali no curso, você vai levar isso para a sua vida inteira, né? Durante o seu período de manutenção, né? Durante o seu período de trabalho na bancada. Então o grupo, para quem tiver interesse no curso, vai ser aberto para quem tem dúvidas, tem outros questionamentos, não coloquem lá. O material ele está praticamente todo pronto, certo? Todas as aulas elas foram gravadas, ela vai passar pela edição, né? Vocês já conhecem o trabalho do Jonathan, uma pessoa que se dedica muito, e é só dar uma olhadinha no canal da empresa, então vocês vão ver a qualidade de imagem, qualidade de áudio. Pessoal, o mesmo padrão para melhor. Certo? Então o grupo vai ser aberto, fiquem à vontade para entrar, para fazer os seus questionamentos. Dependendo dos questionamentos que forem muito interessantes e pertinentes, a gente volta a fazer vídeos, né, explicativos para que vocês entendam e não tenham questionamentos. Sinceramente, pessoal, eu considero que essa estratégia que a gente está tomando aqui, ela é bem clara, certo? Ela é bem transparente com vocês. Eu estou sendo bem claro que o Poco X3 Pro não é simples de ser feito, né? Eu estou deixando isso bem claro, certo? A ideia não é liquidar, né? Vender 200 mil cursos, não funciona dessa forma. É realmente entregar algo que não tem no mercado. E o que a gente está fazendo aqui, esclarecendo essas questões, a gente já está colocando que o curso é complicado, é que para vocês realmente tenham ideia de como as coisas são e vocês verem que realmente a gente é transparente a ideia que a gente está passando, certo? Então é isso, conte com o reparo especializado e de excelência. Conte com a Máximas Tech, a solução existe.